Hoje dessa situação que vem comovendo a todos e em todo o país, né? Esse desastre natural que acabou trazendo aflição para não só os paranaenses, como catarinenses e muita gente de todo o país. Afinal, caminhoneiros estão desaparecidos. A gente tem até informação do nome de uma das vítimas, enquanto oficialmente não for divulgado, a gente, já desde ontem à noite nós tínhamos a divulgação, já que uma das pessoas que estava com esse caminhoneiro nos informou, né? Eu até informo aqui, o apelido dele é Batatinha, mas a gente já tem o nome dele. Eu tenho agora algumas atualizações também que recebo do Hospital São José de Joinville, informando que um paciente de 43 anos que foi resgatado após o deslizamento de terra na serra que liga o Paraná a Santa Catarina, ele recebeu alta médica e já foi encaminhado para casa após atendimento e realização de exames. Após receber alta, o paciente ficou aos cuidados dos responsáveis pela empresa em que ele trabalha. O homem é motorista de caminhão e estava em um dos veículos que desceu a ribanceira. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, voluntários de Joinville e transportado até o São José, né, o Hospital São José, pela ambulância da Polícia Militar de Joinville por volta das 3h30 desta madrugada. Há várias outras vítimas sendo atendidas e infelizmente coloquei agora há pouco, falando nisso, a Rai tá me ouvindo aí, passa o recado para mim pelo meu diretor de estúdio, meu querido Xuxa aí, Marcão. A Rai tá por aí? Se a Rai estiver por aí, já pode pedir para colocar o meu Instagram, a gente vai usar bastante o meu Instagram, @nadercalil. Vamos colocar bastante a partir de hoje, divulgar bastante para as pessoas também terem informações lá, né? @nadercalil. Tá aí a imagem, gente. Deixa eu explicar essa imagem aí, Marcão. Essa imagem é minha. Todos sabem que quase todo final de semana eu viajo para Santa Catarina. E esse registro aí foi feito por mim desde o mês de março. Essa rodovia, no ponto onde aconteceu o deslizamento de terra, passa por manutenção por parte das equipes da concessionária da rodovia. Ou seja, esse local já estava com uma predisposição a ter esse desastre natural. Só que durante mais de 8 meses as equipes trabalharam aí na região, você pode ver aí os trabalhadores, e eles nunca terminaram o serviço. Ontem, às 4 horas da tarde, tá aí, eu estou dizendo, essas imagens são minhas. Essas imagens que mostram o trabalho desse pessoal, porque desde o início do ano, quando começou o trabalho, você vê que a pista do lado direito ali está interrompida, ali haviam trabalhadores. E desde o início do ano eu venho falando desse problema. E hoje, olha lá o que aconteceu. Tá vendo aqui, ó, do teu lado esquerdo do vídeo? Aquela base de concreto, é ali onde eu fiz as imagens. Ou seja, todo o morro estava comprometido. Eles fizeram o trabalho ali e caiu do lado de cá. Agora, a equipe de geólogos contratados pela autopista, pela concessionária da rodovia, não fizeram um levantamento nesse morro, já que ele já demonstrava que iria provocar uma tragédia? Responda para mim. Mas, ontem, às 4 horas da tarde, essa rodovia que você está vendo aí foi interrompida. Essa rodovia foi interrompida. O que aconteceu? Ficou fechada até as 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, eles liberaram o trânsito com a aguaceira. Eu devia ter separado alguns vídeos aí mostrando como é que estava a situação. Esse é o motorista mandando um áudio para a esposa dele lá de Santa Catarina, um vídeo, agradecendo a Deus por ter sobrevivido, e o caminhão que estava na frente dele foi levado, como muitos outros carros. E, infelizmente, 2 horas depois liberaram a rodovia, já à noite. Ou seja, por que se já estava tendo deslizamento de terra, eles não deixaram essa rodovia fechada? Ô, Rodrigo, eu quero um retorno na caixa aqui, uma trilha para mim aqui, por favor, para eu sentir aqui. Tá desligado o retorno? Tem alguma luzinha acesa? Tem uma verde ali. Tem uma verdezinha ali em cima. Tá? Até para ter um retorno aqui, é bom para a gente falar, senão a voz volta, né? Como diz, né, no rádio. Há vários depoimentos de motoristas, de pessoas. Eu vou mandar um depoimento para o nosso diretor, Márcio Tchek, nós vamos rodar no programa. O motorista que foi resgatado na noite de ontem. Olha, quando eu vejo essas imagens, falei muito isso hoje no Balanço Geral. Quem acompanhou aqui na região até 1 hora da tarde, nós entramos para todo o estado do Paraná, juntamente com a equipe de Curitiba, onde todos os dias eu participo, e eu sempre falo isso aqui, né? A gente participa do Balanço Geral, levando as informações de todo o estado do Paraná para a região metropolitana. Então, é inadmissível que nós hoje estejamos acompanhando essa tragédia que poderia ter sido evitada. E você também vai poder participar conosco, porque essa questão que envolveu essa tragédia
para quem circula pela região. Muita gente aqui da nossa região vai em direção ao litoral de Santa Catarina e sabe que aquele ponto onde aconteceu o deslizamento de terra estava passando por manutenção há pelo menos 8 meses. 8 meses de obra. Agora há pouco a Defesa Civil do Paraná confirmou de que as autoridades e a concessionária da rodovia sabia dos problemas. Lúcio André está conosco de lá, direto do local dessa ocorrência, e a gente ouve agora as informações ao vivo. Pode deixar. Do seu vídeo e do lado esquerdo para quem acessa Santa Catarina. A pista praticamente parada, sem movimento de carro, à exceção de poucos automóveis que vêm para cá. Aqui no posto onde a gente está, há exatos 14 quilômetros do local do desmoronamento, Paulo. Olha só, vários motoristas estão aqui do outro lado também, onde a gente não consegue mostrar, vários caminhões parados, porque desde ontem, 6h40 da tarde, quando ocorreu isso, então é que esses motoristas não podem seguir viagem. Detalhe, como você falou, ainda está ocorrendo no local, ali no quilômetro 668, já em Guaratuba, para quem acessa Santa Catarina e quem vem também, ali está tudo trancado, viu, Paulo? Porque onde então houve esse desmoronamento, atingiu as duas pistas e como o nosso Eric disse agora há pouco, Paulo, essa lama derrubou pelo menos 6 caminhões. 6 caminhões ficaram na pista, inclusive um com container que está servindo como barreira, porque senão esse desmoronamento podia ser de uma proporção maior. Agora, quantos carros ao certo, os bombeiros não sabem precisar. O fato é que muitos, Paulo, foram empurrados com a lama e foram parar dentro do rio. Então daqui a pouco a gente vai voltar aqui do quilômetro 654, é aqui onde nós temos sinal. Vamos trazer todos os detalhes da ocorrência, e essa ocorrência que já ganhou projeção nacional, todos os detalhes aqui no Cidade Alerta, viu, Paulo? Já, Obrigado, então nós Lúcio. vamos ter todos os detalhes com o Lúcio André, direto do local onde estão acontecendo o trabalho de resgate das equipes para encontrar sobreviventes. Coloca para mim imagens da tragédia que desde a noite de ontem vem mobilizando equipes de resgate do Paraná e Santa Catarina. Deixa as imagens que mostram o trabalho de resgate e principalmente do ponto onde aconteceu essa tragédia. Explicando para você que está nos assistindo, está nos acompanhando aqui na RIC TV, no YouTube e no Facebook. Essas são imagens que eu fiz. Todo mundo sabe que quase todo final de semana eu desço para Santa Catarina. Nesse ponto onde aconteceu o deslizamento de terra, já havia outros deslizamentos e a equipe da concessionária que administra a rodovia trabalha desde o mês de março neste ponto. Aí os trabalhadores ali, ó, você vê a tenda. Nesse local eles conseguiram fazer uma barreira de contenção. Mas cerca de 30 metros, 50 metros antes, aconteceu um deslizamento de terra na noite de ontem. Detalhe, olha ali, ó, do lado esquerdo você vê ali a contenção que foi feita, pouco antes caiu ali, levando tudo. Caminhões, carros, há informação de que possa haver um ônibus ali na região, há informação que possa haver um ônibus ali na região, ainda não está confirmado. Carros foram levados em direção ao Rio São João, que passa ali embaixo. Pelo menos 3 caminhões estariam lá no Rio. Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, esses carros também podem ter sido levados em direção ao Rio. 2 corpos já foram resgatados. 5 pessoas com vida também foram resgatadas. Outro detalhe importante, a Defesa Civil do Paraná alertou e confirmou agora há pouco que a concessionária que administra a BR-376 e a BR-101 e também um trecho da BR-116 tinha conhecimento da possibilidade do deslizamento que poderia ocorrer nesse morro. Ontem, às 4 horas da tarde, essa rodovia foi interrompida. Na sequência, às 6 horas da tarde, liberaram o fluxo em uma das faixas. Ou seja, sabiam que isso poderia ocorrer e liberaram o trânsito. Alguém deve ser responsabilizado por isso. Tiago Silva acompanhou o trabalho das equipes de resgate já nas primeiras horas da manhã de hoje. Foi a primeira e única equipe de televisão a chegar no local dessa ocorrência. A reportagem você vê agora. Só quando clareou o dia foi possível ter uma noção do tamanho da tragédia. O morro veio abaixo e toneladas de terra atingiram a pista. Árvores ficaram no meio do caminho. Carretas foram arrastadas com a força da lama. A chuva intensa dificultou o trabalho de resgate e a pista ficou fechada.
Nós estamos no quilômetro 668 da BR-376. Foi justamente nesse ponto aqui que a terra começou a deslizar. A gente tem noção, é na pista sentido Santa Catarina. A gente tem noção aqui que toda essa faixa de terra, árvore, ela veio arrastando e veio levando tudo que tinha pela frente. Esse caminhão, inclusive, tentou desviar e acabou sendo arrastado ali para o guarda-reio. Mais na frente ali tem um outro caminhão, esse ficou parcialmente soterrado. E um terceiro caminhão, esse sim, foi bastante danificado. Carros que passavam por aqui na hora da tragédia foram arrastados. A informação, inclusive, de quem passava pelo local foi de um grande desespero. Infelizmente, uma cena que muita gente não vai esquecer. Tava descendo, tava fluindo bem, de repente parou tudo e aconteceu. Tava chovendo forte na hora? Tava assim, desse jeito, chuviscando bastante assim, né? Uma chuva intensa aí. O pessoal aqui do carro aqui saiu, né, desesperado aqui pedindo ajuda aí para cima aí. Foi complicado aí a tragédia. Foi assustador. Assustador. Ainda pela manhã, não era possível ter noção de feridos e mortos. Os bombeiros tinham dificuldade em chegar aos veículos soterrados. Segundo os motoristas que escaparam, tinha muita gente na rodovia na hora que a terra deslizou. A chuva era forte. Quem foi atingido pela lama não teve chance. Você imaginou ia encontrar uma cena dessa? Nunca imaginei aí, nunca tinha visto uma cena dessa aí, né? É um desespero. É desesperado. A gente escutou agora aqui o barulho de apito, o que significa que existe risco de desmoronamento. O pessoal estava apitando aqui porque a área ainda está bastante instável. Então os bombeiros estão deixando aqui o local. Existe risco, sim, de todo esse morro vir abaixo, o que dificulta o trabalho dos bombeiros. Aliás, ali perto de onde estavam os bombeiros, eles estão se retirando nesse exato momento por conta desse aviso. Aquele amarelo, aquele concreto amarelo, era uma espécie de um sinalizador, de uma lombada eletrônica que existia aqui no local. E com a terra que veio abaixo, aquela sinalização também foi deslocada. Impressionante a força da natureza, o que aconteceu ontem à noite aqui na rodovia. O senhor está falando hoje aqui é um milagre. É um milagre aí de a gente ficar aí para trás, né, e ter segurado e parado, né, tudo antes de acontecer aí, né. E para cima aqui tem mais ainda, do outro lado aí pode ter risco, né, de deslizamento, onde a gente tá aí, né, parado. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer para você uma entrevista de um motorista que estava em um dos veículos atingidos e conseguiu ser resgatado. O depoimento dele é impressionante. Ele fala como foram os momentos de terror e medo que ele e outros motoristas passaram no momento em que toda essa terra, barro, árvores desceram ali da encosta, levando caminhões, carros de passeio. E infelizmente existe a possibilidade, não está ainda descartada, a possibilidade de que um ônibus possa também ter sido atingido. De acordo com o oficial do Corpo de Bombeiros que atuou no resgate às vítimas e está atuando, há sim um ônibus. Em entrevista ao repórter Thiago Silva, ele confirmou: falei com o comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que agiu do lado sul, desse lado onde está o guindaste, que subindo de Garuva em direção a Curitiba, ele disse não ter percebido a presença de um ônibus, mas a gente vai acompanhar atento e vai estar atualizando todas as informações para você, mostrando todos os detalhes. Na sequência tem mais uma reportagem com Thiago Silva. Agora, antes, vamos continuar trazendo detalhes dessa destruição, dessa tragédia que acabou mobilizando equipes de resgate do Paraná e Santa Catarina nas últimas 20 horas, posso dizer assim? Não vou dizer 24 horas, porque ontem foi por volta das 18h30, 19 horas, quando começaram os primeiros deslizamentos. Eric Mota, o repórter da RIC TV de Curitiba, foi também uma das primeiras equipes a chegar no local na noite de ontem pelo lado de Santa Catarina. E a reportagem você confere agora. Roda aí.
A terça-feira foi marcada pela tentativa dos socorristas de encontrar as vítimas em meio à lama que seguiu descendo pela BR-376. Essas imagens dão uma pequena dimensão do tamanho da tragédia. São carros e caminhões soterrados barranco abaixo. E se nos últimos dias o clima esteve instável no litoral paranaense, nesta terça-feira não tem sido diferente. E isso dificulta o trabalho de resgate das vítimas. A situação ainda é crítica, chove muito no local. Existem aproximadamente 70 profissionais ali atuando para começar a remover a massa de terra que desceu do morro e também resgatar os veículos e corpos ou pessoas que porventura estejam presas ali. Um dos pontos mais delicados é onde está esse caminhão. Ele está comprometendo a estrutura do viaduto e o temor das autoridades é que isso provoque uma nova tragédia. Para impedir esse cenário, maquinários pesados estão tentando remover o veículo. Ainda não há prazo para a liberação da via. Para quem tem algum parente que está desaparecido, qual caminho deve seguir? Deve procurar se informar junto à concessionária Artérias, informar se havia alguém nesse trecho, para a gente, até para que nós mesmos possamos contabilizar possíveis desaparecidos ali nas buscas que ainda devem começar. Eu friso, lá chove muito no local e as equipes têm uma certa dificuldade e também o risco para as equipes que estão atuando no local. Ora, nós estamos acompanhando e você está acompanhando aí, eu estou vendo as mensagens que as pessoas estão nos mandando e acompanhando o nosso programa. Repito, essas imagens aqui mostram exatamente o local onde aconteceu a tragédia e há pelo menos 8 meses trabalhadores da concessionária já trabalhavam na contenção dessa encosta. Cerca de 50 metros antes aqui aconteceu um deslizamento maior nas últimas 24 horas. Essa empresa que administra a rodovia tinha conhecimento que esse morro aqui estava passando por essa situação. Porque ontem, depois que essa rodovia foi interditada por volta das 4 horas da tarde, por que essa rodovia foi liberada novamente, podendo matar tantas pessoas? De quem é a responsabilidade por ter, mais uma vez, permitido que os veículos voltassem a trafegar na BR-376? As imagens que você vê aí mostram os trabalhadores desde o mês de março trabalhando nessa encosta. A pista, ou seja, uma das vias do lado direito, são 3 faixas. A faixa do lado direito já estava interditada desde o mês de março. A concessionária que administra essa rodovia não deveria ter interditado a BR-376 na noite de ontem para evitar uma tragédia como essa? Você não acredita que a rodovia, que já havia sido interditada 2 horas antes, pelo risco de um deslizamento de terras muito maior, essa rodovia não devia ter ficado interditada? Entra lá no nosso YouTube, RIC TV Maringá, ou no Facebook, responda pra gente. Tem muita gente de Santa Catarina nos vendo também no Facebook e no YouTube. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. E olha, nós conseguimos uma entrevista com um sobrevivente dessa tragédia. Na noite de ontem, Neri Oliveira da Cruz, motorista de um dos caminhões, ele deu entrevista para o nosso repórter da co-irmã da RIC TV, a NDTV de Joinville, o Luiz Alves. Luiz Alves, juntamente com o Eric, conseguiram subir até o lado sul, esse ponto, onde há um guindaste para quem sobe de Santa Catarina em direção ao Paraná. E lá eles encontraram esse motorista que estava sendo resgatado, estava na ambulância. E ele falou para a nossa equipe os momentos de terror que passou, como foi o momento do resgate e também da possibilidade de que vítimas pudessem ter sido levadas em direção ao rio e o São João, que passa aqui embaixo, ó, aqui no meio dessa mata. O Neri já está com a gente? Está com a gente? Só me confirma aí, por favor. Ok, então, roda, coloca pra gente aqui o motorista que foi salvo. Tá isso, seu Neri, pode rodar. Foi junto, sim. Eu tava no caminhão, escutei os touros, olhei e já desceu o barranco pra baixo. E levou o pessoal que tava parado atrás da fila, atrás de mim, assim, o pessoal pararam, né, pra máquina
tirar a terra da frente do meu caminhão ali, para poder destrancar para mim sair, né? O pessoal parado. E o pessoal que tava subindo, daí desceu o barranco e levou tudo para baixo. Só chegou a ver tudo? Veio ver estouro assim, eu olhei e já tava descendo tudo. Só chegou a ver feridos, alguém pedindo ajuda? Não tem como chegar lá, não tem acesso. Dá uns 10 metros de altura o buraco que foi para baixo. Só vê a luz dos caminhões, dos carros lá. Cena de filme. Cena de filme, de guerra, né? Foi terrível mesmo. Gente, infelizmente as notícias não são boas, conforme eu informei anteriormente. Lamentavelmente temos 2 vítimas fatais já confirmadas, 5 pessoas foram resgatadas, 2 delas levadas ao hospital de Joinville, o hospital que nesse momento em Santa Catarina está preparado para receber sobreviventes. Qual a expectativa das equipes de resgate? É de que nesses veículos que ainda podem estar soterrados ou próximo à árvore ou no rio que passa aqui embaixo, esses veículos, por causa dos bolsões de ar que são criados no interior dos carros, essas pessoas possam ainda estar com vida. E mesmo aqueles veículos que talvez não estejam soterrados, mas que essas pessoas possam estar presas às ferragens, não estão conseguindo sair dos carros, para que essas pessoas elas possam ainda ser resgatadas com vida. O problema é que para que as equipes de resgate cheguem aos locais é necessário pelo menos 24 horas de tempo seco. E isso não aconteceu nas últimas 24 horas. Uma atualização importante agora aqui, falando da tragédia da BR-376. As equipes do Corpo de Bombeiros confirmaram que desde o início dos trabalhos, já na noite de ontem, 6 pessoas foram resgatadas, 2 delas, infelizmente, mortas. Número de desaparecidos. Até agora, nós não temos essa informação. Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, a próxima atualização desses dados vai ser dada amanhã, às 9 horas da manhã. Mas nós temos uma entrevista agora com um dos oficiais do Corpo de Bombeiros, que desde ontem trabalham para tentar socorrer e resgatar sobreviventes dessa tragédia que, lamentavelmente, vitimou já 2 pessoas confirmadas aqui no Paraná. Vamos ouvir o que diz o oficial do Corpo de Bombeiros. Roda aí. Conseguimos localizar 2 mortos, né? Então, um foi localizado ontem mesmo, né? Já na constância do início das operações, e o outro foi resgatado aí faz questão de 1 hora ali já debaixo da estrutura. Nós chegamos agora assim numa fase que as vítimas que estavam próximas ali do ponto que a gente acessa, essas foram retiradas. Mas assim, a gente não tem justamente assim nenhum plano ainda com relação a continuar esse trabalho. Então a gente precisa justamente assim, que os geólogos determinem a condição de estabilidade para que as guarnições tenham segurança para operar na área. Esses carros, a gente tinha uma esperança de que a lama tivesse encoberto, estivessem sobre a pista de rolamento. Né? Conforme a artéria está tirando o sedimento, essa expectativa nossa ela não se confirmou. Os carros provavelmente foram empurrados em direção ao rio. Eu recebo mais uma atualização. Segura essa imagem para mim. Aqui estão as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto Médico Legal do Paraná. Além de policiais rodoviários que atuam no Paraná, equipes do GOST também que desceram da região metropolitana de Curitiba. Trabalham nessa área. Nesse lado de cá, trabalham equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Pelo menos 35 homens, de acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Losso, que é piloto da aeronave Arcanjo, ou a aeronave do Corpo de Bombeiros em Santa Catarina. O que eu recebo agora? De que as equipes estão tentando, nesse momento, criar um canal onde haja a comunicação direta e a passagem entre os socorristas que estão desse lado e desse outro lado, para que possam, juntos, intercalar e trabalhar em prol do salvamento de vidas. Você deve estar se perguntando, Nader, mas agora 6 horas da tarde, aqui a gente está com sol. Vimos a imagem do Evandro ali fora, mas e lá? Lá estava chovendo. É esse o problema. De acordo com geólogos que foram contratados para ir até o local, a área é de risco altíssimo de novos deslizamentos e principalmente na área onde estão os veículos que precisam ser vistoriados pelas equipes, não há segurança para a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.
os chamados binômios, onde homens e cachorros trabalham juntos para encontrar vítimas. Essas equipes, principalmente desse lado de cá, ainda não conseguiram descer. São pelo menos 3 equipes de Santa Catarina, de acordo com o Coronel Losso. A gente vai continuar acompanhando, rezando, né? Para que a gente possa atualizar a todo momento as informações para você, junto às nossas equipes que estão no local, tá? Atenção, se você tem amigo que é caminhoneiro, pai, mãe, que trabalha nas estradas, se você vai viajar, vai pegar as estradas, irmão, tem um conhecido que está nas estradas, ou se você, meu amigo caminhoneiro, está me assistindo aí pelo YouTube e pelo Facebook. Presta atenção nesse recado que eu vou dar para você agora, tá? Olha só, o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, nesse exato momento, informa que, em virtude dos bloqueios nas rodovias de acesso ao litoral paranaense e visando garantir um fluxo na travessia da Baía de Guaratuba, já que muita gente está passando ali pela a balsa. A gente tem imagem, Marcão, se você tiver, depois pode procurar aí, daquela balsa de Guaratuba também. A gente pode até mostrar o movimento lá na balsa de Guaratuba, que tem uma câmera posicionada lá, eu sei que você sempre gosta de mostrar ela. Vai haver restrição para horário de veículos acima ou com 3 eixos ou superiores a 14 metros. A partir de hoje, a partir de agora, estes veículos pesados podem utilizar a travessia a partir das 7 horas da noite até meio-dia de amanhã. Ou seja, se o veículo tem mais de 3 eixos ou tem mais de 14 metros, esses veículos só podem passar das 7 horas da noite de hoje até amanhã ao meio-dia. O horário entre meio-dia e 7 da noite é exclusivo para veículos leves, com exceção do transporte de passageiros e veículos prestadores de serviços públicos, que também pode circular a qualquer horário. Essa medida é válida até a situação na BR-376 ser resolvida. Então, pessoal, lembrando, circulação de veículos pesados no ferryboat em Guaratuba, das 10 da noite às 6 da manhã do dia seguinte, antigamente era isso, né? Agora das 7 da noite até o meio-dia do dia seguinte. Coloca a imagem para mim aí, ó, tá aí a imagem do ferryboat, a imagem do ferryboat onde nós falamos agora há pouco, a balsa lá no canto saindo, vai chegar uma outra balsa e a movimentação é intensa, você vê ali que o ônibus estão passando nesse momento e veículos de passeio, a partir das 19 horas, começam a circular os caminhões acima de 3 eixos ou acima de 14 metros. Daqui a pouco eu